Você já percebeu como se sente vazio depois de contar seus planos para alguém? Como se a energia que deveria mover você para a ação simplesmente evaporasse no ar? Eu sou Salomão, e durante minha jornada para me tornar o homem mais rico da história, descobri um segredo que separa os sonhadores dos realizadores. A maioria das pessoas vive numa ilusão perigosa. Elas acreditam que falar sobre seus objetivos é o primeiro passo para conquistá-los. Compartilham seus sonhos como se estivessem plantando sementes em terreno fértil, mas na verdade estão enterrando suas próprias chances de sucesso. Você quer saber por que seus projetos nunca saem do papel? Por que aquela ideia brilhante que você teve meses atrás ainda está apenas na sua cabeça? A resposta vai chocar você, mas vai libertar você para sempre. Neste momento, existe uma versão sua que trabalha em silêncio absoluto, que constrói impérios enquanto outros apenas falam sobre construir, que acumula vitórias reais enquanto você coleciona promessas vazias. Essa versão sua entende que palavras drenam poder, mas ações criam realidades. Hoje você vai descobrir por que os verdadeiros vencedores operam nas sombras até que seus resultados sejam tão grandes que não possam ser ignorados. Você vai entender por que o silêncio é a arma mais poderosa de quem realmente quer vencer na vida. Se você está cansado de ser mais um que promete e não entrega, se está pronto para se tornar alguém que surpreende o mundo com conquistas reais, então inscreva-se neste canal agora. Porque o que você vai aprender hoje não é teoria motivacional. É a diferença entre quem sonha e quem realiza. A transformação começa agora. Número 1. O poder do silêncio e da disciplina. Quantas vezes você já sentiu aquela inquietação profunda depois de compartilhar um sonho importante? Aquela sensação estranha de que algo foi perdido no momento em que as palavras saíram da sua boca. Eu sou Salomão, e durante minha jornada para me tornar o homem mais rico da história, descobri que existe um poder devastador no silêncio que a maioria das pessoas jamais compreenderá. Você vive numa sociedade que te ensina o contrário. Te dizem para compartilhar, para se abrir, para buscar apoio. Mas eu vou te revelar uma verdade que pode mudar sua vida para sempre. O silêncio não é apenas uma virtude, é uma arma. Uma arma que protege seus sonhos mais preciosos da destruição prematura e concentra toda sua energia vital na execução implacável dos seus objetivos. Pense no fogo. Quando você sopra sobre uma chama pequena, ela pode tanto se intensificar quanto se apagar completamente. Depende da força do vento e da resistência da chama. Seus sonhos são exatamente assim. Quando você os expõe ao vento das opiniões alheias, das críticas disfarçadas de preocupação, das dúvidas projetadas pelos fracassados, você corre o risco de apagar aquilo que poderia se tornar um incêndio transformador. O silêncio é a escuridão protetora onde suas ambições mais poderosas podem criar raízes profundas. É no silêncio que você constrói a disciplina férrea necessária para enfrentar as tempestades que virão. Quando você fala sobre seus planos, você está distribuindo energia preciosa que deveria estar sendo canalizada integralmente para a ação. Cada palavra explicativa é energia que sai de você e não retorna como resultado concreto. Deixe-me contar sobre um jovem artesão que conheci em meus dias de rei. Ele tinha uma visão: criar o templo mais belo que já existiu. Durante 2 anos, todos os dias ele trabalhava em silêncio absoluto, aperfeiçoando cada técnica, estudando cada detalhe, planejando cada movimento. Seus colegas zombavam dele, diziam que ele estava perdendo tempo, que deveria buscar encomendas pequenas para ganhar dinheiro rápido. Ele nunca respondeu, apenas continuou trabalhando. No 3º ano, quando finalmente apresentou sua obra, o mundo inteiro silenciou. Até mesmo seus críticos mais ferrenhos ficaram sem palavras. Aquele homem havia usado o silêncio não como fuga, mas como fortaleza. Ele canalizou toda a sua energia mental,
emocional e física para um único propósito. Não desperdiçou um minuto sequer tentando convencer os outros. Ele se convenceu através da ação. A disciplina nasce do silêncio. Quando você para de explicar seus sonhos para os outros, você é forçado a explicar para si mesmo através dos resultados. Não há mais espaço para desculpas bonitas ou justificativas elaboradas. Existe apenas você e a realidade crua dos seus esforços. Essa é uma das experiências mais poderosas que um ser humano pode viver. O confronto direto consigo mesmo, sem a distração das opiniões externas. O silêncio também é estratégia pura. Quando você mantém seus planos em segredo, você ganha uma vantagem tática sobre aqueles que poderiam tentar sabotá-lo. Invejosos não conseguem atacar o que não conhecem. Pessimistas não conseguem plantar dúvidas sobre sonhos que desconhecem. Você se move como um fantasma, construindo impérios enquanto os outros desperdiçam tempo em fofocas e especulações. Mas existe algo ainda mais profundo no poder do silêncio. Ele força você a desenvolver uma força interior que independe da validação externa. Quando você não pode mais buscar aprovação ou encorajamento dos outros, você é obrigado a encontrar esses recursos dentro de si mesmo. Essa independência emocional é uma das características mais marcantes de todos os grandes realizadores da história. O silêncio te ensina paciência. Te ensina que grandes construções levam tempo e que resultados duradouros não aparecem da noite para o dia. Enquanto os apressados querem aplauso imediato por intenções vazias, você está construindo algo que durará gerações. Você está investindo em substância, não em aparência. Pense na diferença entre uma pessoa que anuncia que vai começar uma dieta na segunda-feira e outra que simplesmente começa a se exercitar todos os dias sem dizer uma palavra. Qual das duas você levaria mais a sério após 6 meses? A primeira busca encorajamento e acaba sabotando a própria motivação. A segunda constrói disciplina real através da ação consistente e silenciosa. O mundo está cheio de pessoas que sabem falar bem sobre sucesso, mas são incapazes de conquistá-lo. Elas dominaram a arte da conversa, mas nunca aprenderam a linguagem da execução. Você não quer ser uma dessas pessoas. Você quer ser alguém cujos resultados falam mais alto que qualquer discurso motivacional. Quando você abraça o silêncio como filosofia de vida, você descobre que suas próprias palavras começam a ter mais peso, porque quando você finalmente fala, é para compartilhar resultados, não promessas. É para mostrar conquistas, não intenções. As pessoas começam a te ouvir de forma diferente quando percebem que você não é mais um falador, mas sim um realizador. A disciplina que nasce do silêncio é inquebrantável. Ela não depende de humor, motivação ou circunstâncias externas. Ela se torna parte da sua identidade. Você não precisa mais se forçar a trabalhar nos seus objetivos, porque isso se tornou tão natural quanto respirar. Você construiu uma máquina interna de realização que funciona independentemente de qualquer fator externo. O silêncio te transforma de dependente em independente, de reativo em proativo, de sonhador em conquistador. Ele te ensina que a única aprovação que realmente importa é aquela que você conquista através dos seus próprios resultados. E quando essa aprovação vem, ela é genuína, duradoura e transformadora. Então pare de anunciar seus planos. Pare de buscar validação para seus sonhos. Pare de desperdiçar energia preciosa tentando convencer os outros de que você é capaz de grandes feitos. Em vez disso, canalize toda essa energia para a execução implacável. Deixe que seus resultados sejam sua única forma de comunicação com o mundo. O silêncio não é ausência de poder, é concentração absoluta de poder. E quando você dominar essa arte, descobrirá que conquistar o impossível se torna não apenas possível, mas inevitável. Número 2.
Os riscos de compartilhar planos prematuramente. Existe uma dor silenciosa que você carrega e talvez nunca tenha admitido para si mesmo. É a frustração profunda de ver seus sonhos mais brilhantes morrerem lentamente depois que você os compartilhou com pessoas próximas. Você já sentiu isso? Aquela energia vibrante que diminui a cada opinião não solicitada, a cada conselho disfarçado de preocupação, a cada olhar de dúvida dos que deveriam te apoiar? Eu sou Salomão, e durante minha ascensão ao trono mais poderoso da Terra, aprendi uma lição brutal. As pessoas mais próximas de você são frequentemente as mais perigosas para seus sonhos. Não por maldade consciente, mas porque seus medos, limitações e fracassos passados se tornam prisões que elas tentam construir ao redor das suas ambições. A verdade mais cruel sobre compartilhar planos prematuramente é que você está, sem perceber, convidando vampiros energéticos para sugar a força vital dos seus objetivos. Cada pessoa que ouve seus planos traz consigo uma bagagem de experiências, na maioria das vezes negativas, que ela projeta sobre suas possibilidades. Elas não estão avaliando seus sonhos baseadas no seu potencial, mas sim nas próprias limitações delas. Imagine que você tem uma chama preciosa nas mãos. Uma chama que representa tudo aquilo que você pode se tornar, tudo aquilo que pode conquistar. Agora imagine que cada pessoa com quem você compartilha essa chama sopra sobre ela, algumas vezes suavemente, outras com força. Algumas sopram porque querem ajudar a chama a crescer, mas não sabem que estão usando a força errada. Outras sopram porque, inconscientemente, não suportam ver uma luz que elas próprias nunca conseguiram acender. O resultado é sempre o mesmo. Sua chama diminui, vacila e às vezes se apaga completamente. Deixe-me revelar algo que pode chocar você. A inveja não vem apenas de estranhos ou inimigos declarados. Ela nasce no coração daqueles que estão mais próximos de você. Seus familiares que desistiram dos próprios sonhos. Seus amigos que se contentaram com a mediocridade. Seus colegas de trabalho que escolheram a zona de conforto em vez da zona de crescimento. Quando você compartilha seus planos ambiciosos, você está involuntariamente lembrando essas pessoas de tudo aquilo que elas poderiam ter sido e não foram. A reação delas é previsível. Elas vão tentar te convencer de que seus sonhos são irrealistas, perigosos ou impossíveis. Vão usar argumentos aparentemente lógicos. Você já pensou nos riscos? E se não der certo? Você não acha que está sonhando alto demais? Talvez seja melhor você começar devagar. Essas palavras são como veneno doce. Elas entram no seu sistema disfarçadas de cuidado e amor, mas corroem sua determinação por dentro. Existe um fenômeno psicológico devastador que acontece quando você compartilha seus objetivos. Sua mente interpreta a conversa sobre o plano como se fosse o próprio progresso. O cérebro libera os mesmos neurotransmissores de satisfação que liberaria se você estivesse realmente executando o plano. Você sente uma gratificação instantânea por algo que ainda não fez. É como comer um doce que te dá prazer momentâneo, mas depois te deixa mais fraco e menos motivado para buscar nutrição real. Conheci um jovem comerciante que tinha uma visão extraordinária: estabelecer rotas comerciais que conectariam 3 continentes. Era um plano audacioso, mas perfeitamente executável para alguém com sua inteligência e determinação. No entanto, ele cometeu um erro fatal. Compartilhou seus planos com a família e amigos, buscando apoio e encorajamento. O que recebeu foi uma avalanche de objeções. É muito arriscado. Você não tem experiência suficiente. Outros já tentaram e falharam. Por que não se contenta com o comércio local? A cada conversa, sua certeza diminuía. A cada opinião negativa, sua energia se dissipava.
Em 6 meses, aquele jovem brilhante havia desistido completamente do seu sonho e se tornado apenas mais um comerciante comum. Anos depois, outro jovem, com menos recursos e conexões, executou exatamente o mesmo plano. A diferença? Ele trabalhou em silêncio absoluto. Não compartilhou seus planos com ninguém até que as rotas estivessem estabelecidas e os lucros sendo gerados. Quando finalmente revelou o que havia construído, até mesmo os céticos ficaram sem argumentos. A cruel ironia é que as mesmas pessoas que desencorajaram o primeiro jovem foram as primeiras a elogiar o segundo, dizendo: "Sempre soubemos que ele tinha potencial para grandes coisas." Quando você compartilha planos prematuramente, você também está se expondo a um tipo especial de sabotagem, a sabotagem disfarçada de ajuda. Pessoas bem-intencionadas vão querer te dar conselhos, sugestões e melhorias para o seu plano. Elas vão querer participar da sua visão, adicionar suas próprias ideias, modificar seus objetivos. Sem perceber, você perde o controle da sua própria ambição. Seu sonho original se dilui numa mistura confusa de opiniões alheias. Existe também o perigo da exposição prematura aos seus concorrentes. Quando você revela seus planos, você está entregando informações valiosas para pessoas que podem usar essas informações contra você. Elas podem se antecipar, roubar suas ideias ou criar obstáculos no seu caminho. O elemento surpresa é uma das armas mais poderosas de qualquer estratégia, e você o está jogando fora gratuitamente. Mas talvez o dano mais profundo de compartilhar planos prematuramente seja o que acontece com sua própria psicologia. Você começa a depender da validação externa para manter sua motivação. Quando essa validação não vem, ou quando vem acompanhada de ceticismo, você entra em crise. Sua confiança fica condicionada à aprovação alheia. Você perde a capacidade de acreditar em si mesmo, independentemente da opinião dos outros. A verdade é que grande parte das pessoas vive vidas mediocres e projeta essa mediocridade sobre todos ao seu redor. Elas não conseguem conceber que alguém possa quebrar os padrões limitantes que elas mesmas aceitaram. Quando você compartilha sonhos grandiosos com essas pessoas, você está essencialmente pedindo para que medíocres avaliem a grandeza. O resultado é previsível. Elas vão tentar reduzir sua grandeza ao nível delas. Outro aspecto devastador é que, ao compartilhar seus planos, você está desperdiçando energia mental preciosa, explicando em vez de executando. Cada conversa sobre seus objetivos é energia que deveria estar sendo canalizada para a ação. Você se torna um especialista em falar sobre seus sonhos, mas um amador em realizá-los. A exposição prematura também cria expectativas externas que podem se tornar uma pressão paralisante. As pessoas começam a te cobrar resultados com base no cronograma que você compartilhou, não no cronograma real que os resultados exigem. Você se sente obrigado a mostrar progresso constantemente, o que pode te levar a tomar decisões precipitadas ou a desistir quando os resultados não vêm na velocidade esperada pelos outros. Entenda isto. Seus sonhos não precisam da aprovação de ninguém para se tornarem realidade. Eles precisam apenas da sua dedicação absoluta e da sua execução implacável. Quando você para de buscar validação externa e se concentra inteiramente na validação através de resultados, você se torna imparável. A próxima vez que sentir vontade de compartilhar um plano importante, pare e se pergunte: essa conversa vai me aproximar ou me afastar do meu objetivo? Na maioria das vezes, a resposta honesta será que te afastará. Então, guarde essa energia, canalize-a para a ação e deixe que seus resultados sejam sua única forma de comunicação. O mundo está cheio de pessoas que sabem tudo sobre os planos dos outros, mas nada sobre os próprios. Não seja uma delas.
Seja aquela pessoa misteriosa que trabalha em silêncio e surpreende o mundo com conquistas que ninguém viu vindo. Número 3. A força da execução e dos resultados. Você já reparou como o mundo fica em silêncio diante de resultados concretos? Como até mesmo seus críticos mais ferozes ficam sem argumentos quando você coloca evidências reais na mesa? Existe uma linguagem universal que transcende culturas, opiniões e preconceitos. Essa linguagem são os resultados, e hoje eu, Salomão, vou te ensinar por que dominar essa linguagem é a diferença entre viver uma vida de promessas vazias e construir um legado imortal. Você vive numa sociedade que valoriza mais a retórica do que a realização, mais a intenção do que a execução, mais a promessa do que a entrega. Mas deixe-me te revelar uma verdade que pode revolucionar sua existência. Resultados são a única moeda que tem valor real no banco da vida. Todo o resto são notas falsas que podem impressionar momentaneamente, mas nunca comprarão respeito duradouro. Pense na diferença entre duas pessoas. A primeira fala eloquentemente sobre seus planos de construir um negócio revolucionário. Ela tem apresentações impecáveis, discursos inspiradores e argumentos convincentes. A segunda não fala nada, mas constrói silenciosamente uma empresa que emprega centenas de pessoas e transforma vidas. Qual das duas você levaria mais a sério? Qual das duas o mundo levará mais a sério? A resposta é óbvia, mas a maioria das pessoas vive como se não fosse. A execução é rara porque exige sacrifício real. Exige que você abra mão do conforto das desculpas e enfrente a realidade crua do esforço diário. Enquanto falar sobre sonhos é fácil, prazeroso e socialmente recompensado, executar é difícil, solitário e muitas vezes incompreendido. É por isso que o mundo está cheio de faladores e vazio de realizadores. Deixe-me contar sobre um arquiteto que conheci nos tempos do meu reino. Ele havia desenvolvido técnicas revolucionárias de construção que poderiam transformar a arquitetura para sempre. Durante anos, ele apresentou suas ideias em fóruns, escreveu tratados detalhados e impressionou plateias com suas teorias inovadoras. Ganhou reconhecimento como um grande pensador, mas nunca construiu um único edifício usando suas próprias técnicas. Paralelamente, havia outro arquiteto, menos eloquente e menos conhecido. Ele não escrevia tratados nem fazia discursos. Simplesmente aplicava suas ideias na construção de edifícios reais. Cada projeto era uma prova concreta de suas capacidades. Em 10 anos, ele havia transformado a paisagem de 3 cidades inteiras. Quando os dois se encontraram anos depois, a diferença era gritante. O primeiro ainda era conhecido como o homem das grandes ideias, mas continuava pobre e frustrado. O segundo era chamado de o mestre construtor e havia se tornado uma lenda viva. A diferença não estava no talento ou no conhecimento, a diferença estava na execução. Resultados têm uma característica única. Eles não podem ser negados, distorcidos ou ignorados. Quando você constrói algo real, quando você entrega valor concreto, quando você transforma promessas em realidade, você cria uma evidência irrefutável do seu valor. Não importa quantos inimigos você tenha, não importa quantas pessoas torçam contra você, não importa quantos obstáculos encontre pelo caminho. Resultados são provas que falam por si mesmas. A força dos resultados também reside na sua capacidade de transformar percepções instantaneamente. Pessoas que te subestimavam passam a te respeitar. Críticos que duvidavam das suas capacidades se tornam admiradores. Inimigos que trabalhavam contra você começam a trabalhar para você. Tudo isso acontece não porque você os convenceu com palavras, mas porque você os conquistou com realizações. Existe uma diferença abismal entre ser conhecido e ser respeitado.
Ser conhecido é fácil. Você pode ficar conhecido por falar bem, por ter boas ideias, por fazer promessas grandiosas. Mas ser respeitado é conquistado apenas através de resultados consistentes. Respeito não se pede, não se exige, não se negocia. Respeito se conquista através da demonstração repetida de competência e entrega. A execução também tem um poder transformador sobre você mesmo. Cada resultado que você alcança fortalece sua confiança de forma genuína. Não é uma confiança baseada em ilusões ou auto-engano, mas uma confiança sólida, construída sobre fundações reais. Quando você sabe que é capaz de transformar ideias em realidade, quando você já provou para si mesmo que pode superar obstáculos e entregar resultados, você desenvolve uma certeza interior que nada pode abalar. Essa certeza, baseada em resultados, te torna imune às opiniões alheias. Você não precisa mais da validação dos outros, porque tem a validação mais poderosa que existe, a validação dos seus próprios feitos. Quando alguém questiona sua capacidade, você não precisa argumentar. Você simplesmente aponta para suas realizações passadas. Mas a verdadeira magia dos resultados está na sua capacidade de criar momentum. Um resultado leva a outro, uma conquista abre portas para conquistas maiores. Cada execução bem-sucedida aumenta sua credibilidade e facilita a próxima execução. Você entra num ciclo virtuoso onde resultados geram oportunidades, que geram mais resultados, que geram oportunidades ainda maiores. Enquanto isso, aqueles que vivem no mundo das palavras entram no ciclo oposto. Promessas não cumpridas geram desconfiança, que dificulta novas oportunidades, que leva a mais promessas vazias, que geram ainda mais desconfiança. É uma espiral descendente da qual poucos conseguem escapar. A diferença entre promessas e resultados também está na dimensão temporal. Promessas são sobre o futuro, resultados são sobre o presente e o passado. Promessas podem ser quebradas, adiadas ou esquecidas. Resultados são permanentes. Eles se tornam parte da sua história, do seu legado, da sua identidade real. Observe as pessoas ao seu redor. Aquelas que você mais admira, aquelas que mais respeita, aquelas que mais deseja emular. O que elas têm em comum? Elas entregaram resultados. Elas transformaram potencial em realidade. Elas pararam de falar sobre o que iam fazer e começaram a fazer o que precisava ser feito. A execução é democrática no sentido mais puro. Não importa sua origem, sua educação formal, suas conexões ou seus recursos iniciais. Qualquer pessoa pode escolher parar de falar e começar a fazer. Qualquer pessoa pode decidir trocar promessas por resultados. Qualquer pessoa pode embarcar na jornada da execução implacável. Mas aqui está a parte mais importante. Resultados não são apenas sobre conquistas externas. Eles são sobre quem você se torna no processo de conquistá-los. Cada execução bem-sucedida te torna uma pessoa mais forte, mais disciplinada, mais confiante e mais capaz. Você não está apenas construindo um negócio, uma carreira ou um patrimônio. Você está construindo uma versão superior de si mesmo. Quando você se compromete com a execução, quando você se torna obcecado por resultados, quando você transforma a entrega em sua única religião, algo mágico acontece. Você para de ser mais uma pessoa com boas intenções e se torna uma força da natureza. Você se torna alguém em quem os outros podem confiar não porque você promete, mas porque você entrega. O mundo precisa de mais pessoas assim. O mundo precisa de menos faladores e mais realizadores, menos promessas e mais entregas, menos intenções e mais ações. Menos palavras bonitas e mais resultados transformadores. A partir de hoje, faça desta sua nova identidade. Você não é mais uma pessoa que fala sobre o que vai fazer.
Você é uma pessoa que faz o que precisa ser feito. Você não é mais alguém que impressiona com promessas. Você é alguém que conquista com resultados. E quando você abraçar essa identidade completamente, descobrirá que o mundo inteiro se curvará diante da única linguagem que realmente importa, a linguagem irrefutável dos resultados. Número 4. A metáfora da semente e o crescimento oculto. Você alguma vez já plantou uma semente e ficou ansioso para ver os resultados? Já sentiu aquela tentação quase irresistível de desenterrar a semente para verificar se ela está germinando? Essa impaciência natural do ser humano revela uma verdade profunda sobre por que a maioria das pessoas nunca colhe grandes frutos na vida. Eu sou Salomão, e hoje vou te ensinar sobre o poder devastador do crescimento oculto e por que seus maiores sonhos precisam de escuridão para se tornarem realidade. A natureza é a maior professora de paciência e estratégia que existe. Quando você planta uma semente, você não a expõe imediatamente à luz intensa do sol. Você a coloca na escuridão protetora da terra, onde ela pode criar raízes profundas e estruturas sólidas antes de enfrentar o mundo exterior. Seus sonhos funcionam exatamente da mesma maneira. Eles precisam de tempo, proteção e crescimento invisível antes de estarem prontos para a exposição pública. A primeira lição da semente é sobre paciência estratégica. No subsolo escuro, longe dos olhos curiosos, acontecem os processos mais críticos da criação. A semente não está dormindo ou perdendo tempo. Ela está trabalhando intensamente para desenvolver o sistema de raízes que sustentará toda a estrutura futura. Se você a desenterrar prematuramente para mostrar para os outros, você mata o processo de desenvolvimento e destrói todo o potencial. Seus projetos, seus sonhos, suas ambições seguem a mesma lei natural. Eles precisam de um período de incubação onde podem se fortalecer longe das influências externas, das opiniões destrutivas e das expectativas prematuras. Durante esse período crítico, toda sua energia deve estar focada no desenvolvimento interno, na construção de fundações sólidas, na criação de estruturas que poderão sustentar o crescimento futuro. Deixe-me contar sobre um jovem artesão que conheci. Ele tinha uma visão extraordinária. Criar uma técnica de escultura que combinaria diferentes materiais de forma nunca vista antes. Era uma ideia revolucionária, mas ele sabia que precisaria de anos de experimentação para desenvolver a técnica perfeitamente. Ele poderia ter saído anunciando sua ideia, buscando apoio e reconhecimento precoce. Em vez disso, ele escolheu o caminho da semente. Durante 3 anos, ele trabalhou em completo silêncio. Seus vizinhos não sabiam o que ele fazia em sua oficina. Seus amigos o consideravam estranho por passar tanto tempo sozinho. Sua família questionava se ele não estava perdendo tempo com fantasias impossíveis. Mas ele continuava trabalhando, experimentando, falhando e recomeçando. Estava construindo suas raízes na escuridão protetora do anonimato. No 4º ano, ele finalmente estava pronto. Quando apresentou sua primeira obra pública, o mundo da arte ficou em choque. Aquilo que ele havia criado era tão único, tão perfeito, tão revolucionário, que estabeleceu instantaneamente uma nova categoria artística. Ele passou de desconhecido à lenda em questão de semanas. Mas a verdadeira transformação havia acontecido nos 3 anos de escuridão, não nos momentos de exposição. A metáfora da semente também nos ensina sobre a diferença entre crescimento superficial e crescimento profundo. Uma planta com raízes rasas pode parecer impressionante inicialmente, mas será destruída pela primeira tempestade. Uma planta com raízes profundas pode parecer pequena na superfície, mas será indestrutível quando as adversidades chegarem. Quando você expõe seus planos prematuramente, você está forçando um crescimento superficial.
Você está tentando impressionar os outros com folhas e flores antes de ter desenvolvido raízes suficientes para sustentar essa aparência. O resultado é previsível. Ao primeiro sinal de dificuldade, de crítica ou de obstáculo, tudo desmorona porque não havia sustentação real por baixo da superfície. O crescimento oculto também tem o poder de surpreender. Quando uma planta finalmente emerge da terra, ela parece ter surgido do nada. Na verdade, ela esteve trabalhando intensamente por semanas ou meses antes de se tornar visível. O mesmo acontece com grandes realizações humanas. Elas parecem surgir subitamente, da noite para o dia, mas na verdade são o resultado de anos de preparação silenciosa. Essa característica do crescimento oculto é uma das suas maiores vantagens estratégicas. Quando você trabalha em silêncio, quando você desenvolve seus projetos longe dos holofotes, você ganha o elemento surpresa. Seus concorrentes não podem se preparar para algo que não conhecem. Seus críticos não podem atacar algo que não veem. Seus inimigos não podem sabotar algo que não sabem que existe. Mais importante ainda, o crescimento oculto te protege da pior ameaça aos grandes sonhos: a interferência bem intencionada de pessoas que não entendem sua visão. Quando você mantém seus projetos em desenvolvimento secreto, você evita os conselhos prematuros, as sugestões mal direcionadas e as modificações que podem corromper sua ideia original. A natureza também nos ensina que diferentes plantas têm diferentes períodos de incubação. Algumas sementes germinam em dias, outras levam meses ou até anos para emergir. Não existe um cronograma universal para o sucesso. Cada sonho, cada projeto, cada ambição tem seu próprio ritmo natural de desenvolvimento. Tentar acelerar esse processo através da exposição prematura é tão contraproducente quanto tentar fazer uma carvalho crescer na velocidade de uma erva daninha. Durante meu reinado, observei que os projetos mais duradouros e impactantes eram sempre aqueles que haviam passado pelo período mais longo de desenvolvimento oculto. As reformas que transformaram Israel para sempre foram planejadas em segredo durante anos antes de serem implementadas. Os tratados que estabeleceram nossa supremacia diplomática foram negociados silenciosamente muito antes de serem anunciados. As construções que se tornaram marcos eternos foram projetadas na escuridão muito antes de as primeiras pedras serem colocadas. A escuridão não é ausência de atividade. É concentração absoluta de energia criativa. É proteção máxima contra interferências destrutivas. É o ambiente perfeito para que o impossível se torne possível sem pressão externa, sem pressa desnecessária, sem compromissos prematuros. Existe também uma dimensão psicológica poderosa no crescimento oculto. Quando você trabalha em segredo, quando você desenvolve seus projetos longe dos olhos alheios, você desenvolve uma relação íntima e profunda com sua visão. Você não está mais dependente da validação externa para manter sua motivação. Você se torna autossuficiente, autodisciplinado e completamente comprometido com seus objetivos. Essa independência emocional é crucial para o sucesso a longo prazo. Quando seu projeto finalmente emergir da escuridão, quando estiver pronto para enfrentar o mundo exterior, você terá desenvolvido a força interior necessária para sustentar o crescimento exponencial que virá. Você não será mais aquela pessoa que precisa de encorajamento constante ou aprovação externa. Você terá se tornado uma força automotivada e indestrutível. A próxima vez que você tiver uma ideia grandiosa, um sonho transformador ou um projeto ambicioso, lembre-se da semente. Não a exponha prematuramente ao mundo exterior. Dê a ela o tempo e a proteção necessários para desenvolver raízes profundas. Trabalhe na escuridão protetora do anonimato até que sua criação esteja forte o suficiente não apenas para sobreviver à exposição, mas para dominar o ambiente onde será plantada. O mundo está cheio de plantas com raízes rasas que morrem na primeira seca. Seja diferente.
Seja a árvore centenária cujas raízes são tão profundas que nenhuma tempestade pode derrubá-la. Seja aquele que compreende o poder sagrado do crescimento oculto e usa esse conhecimento para criar realizações que transcendem o tempo. Número 5. A inveja e a resistência ao crescimento alheio. Você já percebeu como algumas das pessoas mais próximas de você reagem quando você compartilha um sonho grande? Aquele brilho estranho no olhar, aquele sorriso forçado, aquelas palavras de apoio que soam mais como advertências. Existe uma verdade brutal sobre a natureza humana que poucos têm coragem de admitir. A maioria das pessoas não quer ver você ter sucesso, especialmente se esse sucesso expor as próprias limitações delas. Eu sou Salomão, e hoje vou te revelar como usar essa realidade sombria a seu favor. A inveja é um dos instintos mais primitivos e destrutivos da humanidade. Ela nasce no momento em que alguém percebe que outra pessoa tem algo que ela deseja, mas não tem coragem ou disciplina para conquistar. E aqui está a parte mais dolorosa. Essa inveja é mais intensa quando vem de pessoas do seu próprio círculo social, da sua própria família, dos seus próprios amigos. Porque o sucesso de alguém próximo é um espelho cruel que reflete todas as oportunidades desperdiçadas, todos os sonhos abandonados, todas as desculpas aceitas. Imagine que você cresceu numa vizinhança onde todos aceitaram uma vida medíocre. Todos se conformaram com empregos sem perspectiva, relacionamentos sem paixão, sonhos sem ambição. De repente, você decide quebrar esse padrão. Você anuncia que vai construir um negócio milionário, que vai viajar o mundo, que vai conquistar coisas extraordinárias. Como você acha que as pessoas ao seu redor vão reagir? A reação inicial pode até parecer positiva. Que bom para você! Sempre soubemos que você era especial. Você merece. Mas por baixo dessas palavras gentis, algo sinistro está acontecendo. Sua ambição está forçando essas pessoas a confrontarem suas próprias escolhas de vida. Seu sonho grande está destacando a pequenez dos sonhos delas. Sua coragem está expondo a covardia delas. E a mente humana tem uma maneira peculiar de lidar com esse desconforto, destruindo a fonte da comparação dolorosa. Deixe-me contar sobre 2 irmãos que conheci durante meu reinado. Cresceram na mesma casa, tiveram as mesmas oportunidades, receberam a mesma educação. O mais velho se contentou em assumir os negócios modestos da família. O mais novo desenvolveu uma visão grandiosa, expandir o comércio para outras regiões, inovar os produtos, multiplicar os lucros por 10. Quando o irmão mais novo compartilhou seus planos com a família, a reação foi devastadora. O irmão mais velho, que deveria ser seu maior apoiador, se tornou seu maior sabotador. Você está sendo ganancioso. Nosso pai construiu esse negócio com humildade. Por que você quer mudá-lo? Você vai acabar perdendo tudo por causa da sua ambição desmedida. Dia após dia, o irmão mais velho plantava sementes de dúvida, medo e culpa. Não por maldade consciente, mas porque a ambição do irmão mais novo era um lembrete constante de que ele próprio havia desistido dos próprios sonhos. Era mais fácil destruir a ambição alheia do que enfrentar a própria mediocridade. O resultado foi trágico. O irmão mais novo, bombardeado constantemente por negatividade disfarçada de preocupação familiar, acabou desistindo dos seus planos. Anos depois, quando outra pessoa de fora da família executou exatamente a mesma visão e se tornou extremamente bem-sucedida, o irmão mais velho foi o primeiro a dizer: "Sempre soubemos que essa ideia era boa. Pena que meu irmão não teve coragem de executá-la." Essa é a natureza cruel da inveja. Ela destrói para depois lamentar a destruição. A resistência ao crescimento alheio não é sempre direta ou consciente. Na maioria das vezes, ela se disfarça de cuidado, de experiência, de realismo.
As pessoas que querem te sabotar raramente dizem: "Eu não quero que você tenha sucesso." Em vez disso, elas dizem: "Eu só estou preocupado com você. Eu só quero que você não se decepcione. Eu só acho que você deveria ser mais realista." Essas palavras são como ácido que corrói lentamente sua determinação. Porque vem de pessoas que você ama e respeita, você tende a dar mais peso a elas do que às suas próprias convicções. Você começa a duvidar de si mesmo. Começa a questionar se seus sonhos são realmente possíveis. Começa a aceitar limitações que não são suas, mas delas. Aqui está uma verdade que pode revolucionar sua vida. Ser subestimado é uma das maiores vantagens que você pode ter. Quando as pessoas ao seu redor não acreditam no seu potencial, quando elas não levam seus sonhos a sério, quando elas te veem como mais um sonhador sem chance de sucesso, você ganha algo precioso: liberdade para trabalhar sem interferência. Elas param de tentar te ajudar com conselhos não solicitados. Param de tentar modificar seus planos com suas próprias limitações. Param de projetar seus medos sobre seus objetivos. Você se torna invisível para os sabotadores porque eles não te veem como uma ameaça real. Durante minha ascensão ao trono, muitos me subestimaram por eu ser jovem e por preferir a sabedoria à guerra. Enquanto meus inimigos focavam sua atenção nos príncipes mais óbvios, mais agressivos, mais tradicionais, eu trabalhava silenciosamente para construir alianças, desenvolver estratégias e acumular conhecimento. Quando finalmente revelei minha verdadeira capacidade, já era tarde demais para eles reagirem. Eu havia usado a subestimação como escudo protetor. A inveja também revela uma verdade importante sobre motivação. Quando alguém tenta desencorajá-lo de um sonho grande, isso não diz nada sobre a viabilidade do seu sonho. Diz tudo sobre as próprias limitações dessa pessoa. Uma pessoa que conquistou grandes coisas na vida raramente desencorajará outros de tentar conquistar grandes coisas também. Quem desencorajará você são aqueles que desistiram de si mesmos. Use essa informação como filtro. Quando alguém reagir negativamente aos seus planos ambiciosos, não questione seus planos. Questione a fonte da negatividade. Pergunte-se: essa pessoa já conquistou algo extraordinário na vida? Ela tem credenciais para avaliar sonhos grandes? Ela está falando a partir da experiência de vitórias ou de derrotas? A resistência ao crescimento alheio também se manifesta através da tentativa de normalizar você. As pessoas tentarão te convencer de que você é igual a todo mundo, que não deve se achar especial, que deve ter os pés no chão. Elas querem reduzir você ao nível delas porque sua grandeza potencial as faz se sentir pequenas. Mas você não é igual a todo mundo. Se fosse, não teria sonhos que incomodam os outros, não teria ambições que fazem as pessoas se sentirem desconfortáveis. Não teria a coragem de querer mais quando todos ao seu redor se contentaram com menos. Aceite sua diferença, abrace sua ambição, celebre seus sonhos grandes mesmo quando, especialmente quando, eles incomodam os outros. Porque essa reação negativa é a prova de que você está no caminho certo. Mediocridades não incomodam ninguém. Apenas a grandeza potencial gera resistência. A partir de hoje, quando alguém tentar desencorajá-lo, agradeça mentalmente. Essa pessoa está te dando informações valiosas sobre si mesma e sobre você. Sobre si mesma, que desistiu dos próprios sonhos e projeta essa desistência sobre você. Sobre você, que seus sonhos são grandes o suficiente para incomodar quem se contentou com pequenez. E quando você finalmente conquistar o que parecia impossível, quando seus resultados silenciarem todos os críticos, quando sua realização transformar dúvida em admiração, lembre-se desta lição. A resistência que você enfrentou não foi um sinal de que você estava errado.
foi um sinal de que você estava destinado à grandeza. Número 6. A diferença entre palavras e ação. Você conhece aquela pessoa que sempre tem uma desculpa perfeita para explicar por que ainda não começou. Aquela que domina a arte de soar convincente, mas nunca consegue mostrar resultados concretos. Talvez essa pessoa seja você mesmo, e você esteja cansado de ser um especialista em promessas e um amador em entregas. Eu sou Salomão, e hoje vou te mostrar o abismo que separa aqueles que falam dos que fazem, e como cruzar essa linha definitivamente. Existe uma sedução perigosa nas palavras. Elas são fáceis, baratas e socialmente recompensadas. Você pode impressionar uma plateia inteira falando sobre seus planos grandiosos sem investir um centavo ou suar uma gota. Pode ganhar admiração temporária, encorajamento superficial e até mesmo oportunidades baseadas apenas no seu poder de persuasão verbal. Mas aqui está a verdade brutal. Palavras são como drogas que te dão prazer momentâneo e te destroem a longo prazo. Cada vez que você fala sobre um plano sem executá-lo, você está treinando seu cérebro para se satisfazer com a fantasia em vez da realidade. Está ensinando sua mente que a conversa sobre ação é suficiente, que não precisa da ação real. Está se viciando numa forma de gratificação que te mantém eternamente no mesmo lugar, sentindo-se produtivo sem produzir nada. A ação, por outro lado, é brutal em sua honestidade. Ela não aceita desculpas, não perdoa atrasos, não se impressiona com intenções. A ação exige que você coloque sua credibilidade em risco, que invista recursos reais, que enfrente obstáculos concretos. A ação te força a confrontar suas limitações, seus medos e suas fraquezas de forma direta e implacável. É por isso que a maioria das pessoas prefere as palavras. Deixe-me contar sobre 2 comerciantes que conheci. Ambos tinham a mesma ideia: estabelecer uma nova rota comercial que poderia revolucionar o comércio na região. O primeiro comerciante era um orador brilhante. Ele apresentou a ideia em mercados, convenceu investidores, impressionou autoridades e ganhou reconhecimento como um visionário inovador. Durante 2 anos, ele foi convidado para falar em eventos, consultar outros comerciantes e escrever sobre suas teorias revolucionárias. O segundo comerciante era péssimo com palavras. Gaguejava em público, suas apresentações eram desastradas e poucos levavam suas ideias a sério. Mas enquanto o primeiro falava, ele fazia. Investiu suas próprias economias, enfrentou as dificuldades práticas, cometeu erros e aprendeu com eles. Trabalhou 12 horas por dia durante 2 anos para estabelecer a rota. No final do segundo ano, o primeiro comerciante ainda estava falando sobre a ideia revolucionária. O segundo havia revolucionado o comércio regional e se tornado o homem mais rico da província. Adivinha qual dos 2 passou para a história? A diferença entre palavras e ação não está apenas no resultado final, está no processo de transformação pessoal. Quando você age, você se torna uma pessoa diferente. Cada obstáculo superado te torna mais forte. Cada problema resolvido te torna mais sábio. Cada resultado alcançado te torna mais confiante. A ação é uma escola que te forma em tempo real. Quando você apenas fala, você permanece exatamente a mesma pessoa. Suas palavras podem ficar mais elaboradas, seus argumentos mais sofisticados, suas apresentações mais polidas, mas você não evolui internamente. Não desenvolve as capacidades reais necessárias para grandes conquistas. Continua sendo um teórico num mundo que recompensa práticos. Existe também uma diferença cruel na forma como o mundo trata faladores e realizadores. Inicialmente, faladores recebem mais atenção. Eles são mais interessantes, mais carismáticos, mais fáceis de entender. Realizadores, especialmente no começo, são muitas vezes ignorados, subestimados ou considerados entediantes porque estão focados em trabalhar, não em impressionar.
Mas com o tempo, a dinâmica se inverte completamente. Faladores começam a ser vistos com ceticismo. As pessoas percebem que eles prometem muito e entregam pouco. Sua credibilidade diminui a cada nova promessa não cumprida. Realizadores, por outro lado, ganham respeito exponencial. Cada entrega aumenta sua reputação. Cada resultado fortalece sua credibilidade. A tragédia dos faladores é que eles se tornam viciados na gratificação instantânea que vem das palavras. Cada vez que impressionam alguém com um discurso, cada vez que recebem elogios por uma ideia, cada vez que geram expectativa com uma promessa, eles sentem o mesmo prazer que sentiriam se tivessem realmente executado. Mas é um prazer vazio que os impede de buscar a satisfação real que vem apenas da execução. Durante minha juventude, antes de me tornar rei, eu era tentado constantemente a impressionar os outros com minha inteligência e visão. Era fácil ganhar admiração falando sobre como eu reformaria o reino, como resolveria problemas complexos, como estabeleceria nossa supremacia regional. Mas meu pai me ensinou uma lição que mudou minha vida. Filho, o mundo está cheio de conselheiros inteligentes. O que falta são executores competentes. Essa lição me transformou. Parei de falar sobre o que faria e comecei a fazer o que precisava ser feito. Quando finalmente me tornei rei, eu não tinha apenas ideias sobre como governar. Eu tinha experiência prática em resolver problemas reais, tomar decisões difíceis e entregar resultados concretos. A ação também tem uma característica que as palavras nunca terão. Ela é cumulativa. Cada ação que você executa se torna parte da sua experiência, da sua competência, da sua identidade real. Palavras evaporam. Ações se acumulam e se transformam em expertise genuína. Um mentiroso habilidoso pode convencer você de que sabe sobre um assunto que nunca praticou, mas quando chega a hora da execução real, a verdade sempre aparece. Conhecimento teórico não substitui experiência prática. Intenções não substituem competências. Promessas não substituem entregas. A diferença entre palavras e ação também está na dimensão moral. Quando você promete algo e não cumpre, você está mentindo. Talvez não seja uma mentira consciente, mas é uma mentira para quem confia em você e, pior ainda, para você mesmo. Cada promessa não cumprida corrói sua integridade interna. Cada palavra vazia diminui seu autorrespeito. Quando você age, quando você cumpre o que promete, quando você entrega o que diz que vai entregar, você está construindo algo sagrado, sua própria confiabilidade. Você se torna alguém em quem os outros podem confiar, porque você já provou que pode confiar em si mesmo. Aqui está o teste definitivo para saber se você é um falador ou um realizador. Olhe para os últimos 5 anos da sua vida. Quantas das coisas que você disse que faria realmente aconteceram? Quantos dos planos que você compartilhou se transformaram em realidade? Quantas das promessas que você fez foram cumpridas? Se a resposta te incomoda, você ainda tem tempo de mudar, mas a mudança não acontece gradualmente. Ela acontece através de uma decisão radical. Parar de falar sobre o que você vai fazer e começar a fazer o que precisa ser feito. A partir de hoje, toda vez que você sentir vontade de compartilhar um plano, pause e se pergunte: essa conversa vai me aproximar ou me afastar da execução? Se a resposta for que vai te afastar, guarde a energia da conversa e canalize ela diretamente para a ação. O mundo não precisa de mais um falador talentoso. O mundo precisa de mais um executor implacável. A escolha é sua: continuar sendo parte do problema ou se tornar parte da solução. Continuar impressionando com palavras ou começar a transformar com ações. Número 7. Superação pessoal e construção do legado. Você já parou para pensar no que restará de você quando não estiver mais aqui?
Não me refiro apenas à morte física, mas a cada dia que passa sem que você se torne a pessoa que tem potencial para ser. Cada dia desperdiçado é uma pequena morte. Cada oportunidade perdida é um pedaço do seu legado que nunca existirá. Eu sou Salomão, e hoje vou te revelar como transformar sua vida numa obra-prima que transcenderá o tempo e inspirará gerações. A construção de um legado real não acontece nos momentos de glória, nos momentos de reconhecimento ou nos momentos de celebração. Ela acontece nos momentos invisíveis, quando você está sozinho com suas próprias limitações, enfrentando seus próprios demônios, superando suas próprias fraquezas. É no silêncio da luta pessoal que se forjam os caracteres que mudam o mundo. Você vive numa época que confunde fama com legado, reconhecimento com impacto real, visibilidade com importância genuína. Mas deixe-me te contar algo que pode chocar você. A maioria das pessoas mais famosas da história será esquecida em algumas gerações. Enquanto isso, pessoas que você nunca ouviu falar continuarão influenciando a humanidade através dos sistemas que criaram, das ideias que desenvolveram, das transformações que iniciaram em silêncio absoluto. A superação pessoal é um processo brutal e solitário. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode te dar atalhos. Ninguém pode substituir o esforço diário, a disciplina implacável, a coragem de enfrentar verdades desconfortáveis sobre si mesmo. É você sozinho, diante do espelho da realidade, decidindo se vai aceitar suas limitações atuais ou se vai transcendê-las. Deixe-me contar sobre um jovem escriba que conheci nos primeiros anos do meu reinado. Ele tinha origem humilde, educação limitada e nenhuma conexão política. Mas tinha algo raro, uma obsessão silenciosa pela excelência. Enquanto outros escribas faziam apenas o mínimo necessário, ele estudava até altas horas. Enquanto outros se contentavam com competência básica, ele buscava a perfeição em cada caractere que escrevia. Ninguém notava seu esforço extra. Ninguém elogiava sua dedicação. Ninguém reconhecia sua evolução diária. Ele trabalhava na sombra, aperfeiçoando suas habilidades, expandindo seu conhecimento, refinando sua arte. Para o mundo exterior, ele era apenas mais um escriba comum fazendo seu trabalho. Mas eu observava, e o que vi foi uma transformação extraordinária. Em 2 anos, aquele jovem havia se tornado o escriba mais competente do reino. Sua caligrafia era perfeita, seu conhecimento era enciclopédico, sua velocidade era incomparável. Mais importante ainda, ele havia desenvolvido uma integridade profissional que o tornava absolutamente confiável. Quando surgiu a oportunidade de documentar os tratados mais importantes do meu reinado, eu escolhi ele. Quando precisei de alguém para treinar uma nova geração de escribas, ele foi minha primeira opção. Quando outros reinos pediram indicações de especialistas em documentação, seu nome era o único que eu considerava. Anos depois, quando aquele escriba já havia se tornado o mestre documentarista mais respeitado da região, as pessoas diziam: que sorte ele teve de ser notado pelo rei. Mas eu sabia a verdade. Não foi sorte, foi superação. Foi a dedicação silenciosa à excelência quando ninguém estava observando. Foi a construção meticulosa de competências que eventualmente se tornaram impossíveis de ignorar. A construção do legado começa com uma decisão fundamental. Você vai se contentar em ser mais um ou vai se dedicar a se tornar extraordinário? Vai aceitar os padrões medianos da sociedade ou vai estabelecer seus próprios padrões de excelência? Vai buscar aprovação externa ou vai buscar aprovação interna através da superação constante? Essa decisão não é teórica. Ela se manifesta em centenas de pequenas escolhas diárias. Quando você está cansado e tem a opção de descansar ou continuar trabalhando, o que você escolhe?
Quando tem a opção de fazer algo adequado ou algo excepcional, qual caminho você toma? Quando ninguém está observando e você pode fazer menos do que prometeu, como você age? São essas microdecisões invisíveis que determinam se você será esquecido ou lembrado, se terá impacto superficial ou transformação profunda, se construirá um legado real ou apenas uma ilusão temporária de importância. A superação pessoal também exige que você enfrente uma verdade desconfortável. Você é seu próprio maior obstáculo. Não são as circunstâncias externas, não são outras pessoas, não é falta de oportunidades. É sua própria resistência à mudança, sua própria tendência à mediocridade, sua própria disposição de aceitar desculpas em vez de resultados. Durante minha juventude, eu tinha um tutor que me dizia algo perturbador. Salomão, seus inimigos externos podem tentar te destruir, mas é seu inimigo interno que realmente tem poder para isso. Seus inimigos externos podem te atacar, mas você pode se defender. Seu inimigo interno te convence de que você não precisa se defender. Esse inimigo interno sussurra coisas sedutoras. Você já fez o suficiente. Você merece descansar. Você não precisa ser perfeito. Os outros não fazem tanto esforço assim. Você está sendo muito duro consigo mesmo. Essas palavras soam como autocompaixão, mas são sabotagem pura. O legado real é construído por pessoas que são imunes a essas seduções internas, que estabelecem padrões brutalmente altos para si mesmas e se recusam a baixá-los independentemente das circunstâncias. Que entendem que a mediocridade é um vírus contagioso e que a única cura é a excelência implacável. Mas aqui está a parte mais importante. A construção de um legado não é sobre você. É sobre o impacto que você terá sobre outros, sobre as vidas que você transformará, sobre as possibilidades que você criará para gerações futuras. Quando você se supera, você não está apenas melhorando sua própria vida. Você está elevando o padrão para todos ao seu redor. Cada pessoa que observa sua dedicação à excelência é inspirada a elevar seus próprios padrões. Cada resultado extraordinário que você alcança expande a percepção dos outros sobre o que é possível. Cada barreira que você quebra facilita o caminho para aqueles que vêm depois de você. O verdadeiro legado não são os monumentos físicos, não são as fortunas acumuladas, não são os títulos conquistados. O verdadeiro legado são as transformações humanas que você facilita, os potenciais que você libera, as mudanças positivas que você inicia e que continuam se multiplicando muito depois que você não está mais presente. Durante meu reinado, estabeleci sistemas de justiça, educação e comércio que continuaram beneficiando pessoas muito depois da minha morte. Mas meu maior orgulho não eram os sistemas em si. Era saber que cada pessoa beneficiada por esses sistemas se tornava capaz de beneficiar outras, criando um ciclo infinito de impacto positivo. Você tem esse mesmo potencial. Independentemente da sua posição atual, dos seus recursos ou das suas circunstâncias, você pode começar hoje a construir um legado que transcenderá sua própria existência. Mas isso só acontece se você parar de buscar reconhecimento imediato e começar a focar em impacto duradouro. O reconhecimento é temporário, o impacto é eterno. A fama desaparece, a transformação permanece, os aplausos silenciam, as vidas mudadas continuam mudando outras vidas. A partir de hoje, pergunte-se diariamente: o que estou fazendo hoje que ainda estará gerando valor daqui a 100 anos? Se a resposta for nada, você sabe exatamente o que precisa mudar. Se a resposta for clara e inspiradora, você está no caminho certo para construir algo que transcenderá o tempo. Seu legado não é o que você conquistará no futuro. Seu legado é o que você está construindo agora, neste momento, com esta decisão, com esta ação, com este padrão de excelência que você escolhe abraçar ou rejeitar.
A imortalidade não vem através da preservação do corpo, vem através da perpetuação do impacto. E esse impacto começa sempre no mesmo lugar, com a decisão de se tornar mais do que você é hoje. Agora você sabe por que alguns homens e mulheres parecem possuir um magnetismo inexplicável, uma presença que não precisa ser anunciada para ser sentida. Eles carregam consigo a autoridade silenciosa daqueles que transformaram promessas em realidade, que converteram visões em conquistas tangíveis. Não é arrogância. É a serenidade profunda de quem descobriu que as maiores vitórias nascem na escuridão do trabalho solitário. Imagine um rio poderoso que esculpe montanhas sem fazer ruído. Ele não anuncia sua força, não proclama seus objetivos, não pede permissão para transformar a paisagem. Simplesmente flui, persistente e implacável, até que sua obra se torna impossível de ignorar. Você pode se tornar esse rio na vida das pessoas ao seu redor, não através de palavras que evaporam, mas através de ações que permanecem. A partir de agora, cada vez que sentir vontade de compartilhar um plano, lembre-se, você está diante de uma encruzilhada sagrada. Um caminho leva à gratificação instantânea das palavras e à decepção duradoura dos sonhos não realizados. O outro leva ao trabalho silencioso e à satisfação eterna dos feitos consumados. A escolha que você fizer revelará não apenas quem você é hoje, mas quem você se tornará amanhã, porque no final, o mundo não se curva diante daqueles que prometem mudanças. O mundo se curva diante daqueles que simplesmente mudam. Se esta verdade ressoa em sua alma, se você sente que existe uma versão superior de você esperando para ser despertada através da disciplina silenciosa, então junte-se a outros que escolheram esse caminho. Inscreva-se para continuar descobrindo os segredos que separam sonhadores de conquistadores. Você já não é mais a pessoa que era quando começou a ouvir estas palavras. A semente foi plantada. Agora resta decidir se ela crescerá na luz dos holofotes ou na força protegida do silêncio.